Rapaziada, hoje eu tô aqui pra falar de um mangá que vocês me pediram muito. Todo vídeo tinha pelo menos uma pessoa pedindo. E eu não vou mentir, eu tinha um preconceitozinho com ele. Eu tô falando de Shamo, esse mangá que, cara, é pesado. Então, antes de tudo, eu vou deixar aqui um aviso. Se você é sensível, não se sente confortável com coisas pesadas, não continue aqui. Aqui no canal tem vários outros vídeos de mangás que você pode gostar mais, que também são de porradinha, mas que não tem temas tão pesados quanto esse. O aviso tá dado, e se você continuou, é por sua conta e risco. Bom, pra começar, eu acho legal explicar que Shamo, na verdade, é uma raça de galo, comumente utilizada em briga de galo. E esse nome faz muito sentido com a história do nosso protagonista. Então, antes da gente continuar com a história do mangá, eu já vou pedir pra você se inscrever e deixar o seu like pra fazer parte do nosso dojo clandestino e ajudar a gente a bater nossa meta de 10 mil inscritos. Bom, indo pro mangá, o nosso protagonista é o Ryo Narushima, esse rapaz magro com essa aparência inofensiva, mas que tá no seu primeiro dia no reformatório, depois de matar os próprios pais no verão. Um crime que chocou o Japão, porque além de ser um crime de uma natureza bizarra, veio de um lugar que ninguém esperava, de uma família da elite, aquelas famílias margarina que parece tudo ser perfeito, sabe? O moleque era de um lar bom, estudava numa boa escola, era um bom aluno e de repente ele era um monstro. O crime chocou o Japão, incluindo os outros delinquentes que estavam ali presos com ele e o próprio diretor da instituição. Logo na primeira noite, tiraram o Ryo da cela dele e levaram ele para uma cela onde eles estavam fazendo uma festa de boas-vindas para os novatos. E aqui as cenas são pesadas, cara. O Ryo e os outros que chegaram com ele no mesmo dia foram todos abusados por esses brutamontes. O Masa e os companheiros de cela dele. Aqui, ele teve um gostinho de como seria aquele inferno dali em diante. Na noite seguinte, já transferiram ele de cela, e justamente para a cela do Masa. Durante mais um abuso, o prota arranca o pau do cara na dentada. Um ato que resolveu o abuso. Mas vamos lá, cara, piorou o inferno que ele tava. Todos conheciam ele ali como o assassino dos pais. O moleque apanhava dia sim e dia também, ele apanhava todo dia. Mas isso ia mudar, porque ele ia mudar isso. Um dia chegou no reformatório um preso de uma instituição para adultos, para dar umas aulas de karatê para os jovens. Cara, esse velho é o Crazy do Cobra Kai, pô. Não sei se vocês já viram esse Shonen live action da Netflix, mas o velho sabe usar o karatê para matar, meu parceiro. Isso porque, se a gente voltar lá atrás na história do karatê, supostamente ele foi criado quando os samurais japoneses tomaram Okinawa e eles não permitiam que o povo da ilha usasse armas. Então, para se defender e se impor, o povo desenvolveu o karatê-do, o chamado caminho da mão vazia. Isso aqui é mais ou menos o que eu lembro do que o meu sensei de karatê me explicou quando eu era criança, então eu posso estar um pouquinho errado ou não. Que eu me lembre é isso. O trabalho do mestre com o Ryo vai lá do começo, cara. O moleque não sabia nem socar. Ele foi dar um soco e quebrou a mão, pô. O mestre ensina ele a socar e manda ele praticar 3.000 vezes ao dia. E mesmo depois dessa aula, o Ryo segue sofrendo os abusos dentro da prisão. Os caras sacaneiam ele durante os trabalhos, sacaneiam a cela dele. Cara, botaram a cabeça de galo morto na cela dele, pô. Aí já faz até a referência com o título da série, né, Shamo? Bom, eventualmente, o Ryo se cansa, cara. Ele não tá aguentando mais e ele se prepara pra matar um dos caras que mexia com ele. Ele encontra esse cara no banheiro e, com o que parece um estilete, ele esfaqueia o cara pelas costas. Que nem sente tanta dor da facada, mas fica puto com a insolência, parte pra cima dele. Então, quando o cara começa a bater nele e desarma o Ryo, ele lembra do mestre dele ensinando ele a socar. E aí, cara, ele faz mais estrago com as mãos do que com a faquinha. Porque vamos lá, esse maluco é uma besta com ódio. Ele tá na cadeia, ele quer sobreviver, então ele bate que nem um animal, cara. Eu digo que Shamo é um título que combina muito com a série, porque, vamos lá, as brigas de galo acontecem como? No primeiro, os caras criam os galos justamente pra brigar, mas eles ficam atiçando o galo, sabe? Ficam torturando o galo, perturbando o galo, até que ele sinta que ele vai ter que matar o outro galo que tá na frente dele pra poder sair vivo e
continuar vivendo a vida dele, mesmo que seja uma merda, mas continuar vivendo, sabe? E isso é basicamente o que o Ryo tá passando nessa cadeia, sabe? Ele tá lá sob pressão, todo mundo batendo nele, todo mundo perturbando ele. Quando ele vai ver um galo na frente dele, ele vai matar o outro galo porque ele quer sobreviver, sabe? Ele precisa matar o outro pra sobreviver. E assim ele faz, cara. Ele esmerilha o maluco na porrada. Depois disso, ele segue treinando. O mestre fica sabendo que ele usou o soco e, como ele gosta de uma porrada entre adolescentes, ele ensina o Ryo a chutar também. O moleque repete a parada, treina igual um condenado, porque ele tá condenado, né? E a gente vê ele magrelo se levando ao limite nos treinos. Como ele tá numa cela isolada desde que ele decepou o pau do colega de cela, ele tem espaço pra ficar treinando dentro da cela. E depois de um tempo de treinamento intenso, um dia na aula de karatê, o Masa aparece, com o pau reimplantado e com ódio no olhar. Com isso, ele desafia o Ryo pra uma luta. E aí, cara, ver o Masa lembrar da primeira noite dele naquele lugar deixa ele com nojo, tá ligado? Mas ele não perde a razão aqui. Quando a luta começa, o Ryo, de forma muito consciente, se preocupa mais em desviar dos golpes do Masa e se defender de outros, pra deixar o cara cansar, cara, enquanto ele esperava um momento perfeito. E quando o momento perfeito chega, meu amigo, é soco na cara seguido de joelhada nervosa. O cara cai e ele não para, filho, ele continua batendo. A sorte do Masa ali foi que o velhinho resolveu parar o Ryo. Foi um bom jeito do mangá mostrar que o prota já evoluiu bastante e que ele tem algum talento pra luta, já que ele consegue analisar com frieza o combate. Lógico, o cara matou os próprios pais, ele é frio. Isso é até um pouco redundante de falar, mas ele ser frio em combate é fundamental nesse inferno que ele tá. Pouco tempo depois da luta, já junta uma galera pra dar um pau nele, e todos eles estão armados com alguma coisa. Em desvantagem e encurralado, a gente sempre fica meio irracional, sabe? Porque junta a adrenalina de estar ali no momento, com o medo também por ser muita gente, mas por ele ser esse cara frio, ele consegue parar e lembrar das coisas que o mestre dele estava falando sobre lutar contra um grupo grande de pessoas. E aí começa uma sequência que, meu amigo, chuta o saco de um, dá um tapa no bastão que o outro tá segurando, faz ele se bater, e aí sai correndo pra se reposicionar. No que ele se esconde, um cara vai pular por cima dele e ele já executa o maluco no ar. Um combo insano de soco na bola, soco na cara. Tem um outro maluco que ele mete o dedão no olho mesmo e fudeu, acabou pro cara. E isso, cara, é uma coisa muito do Karatê-Do, sabe? Coisas que depois, quando o Karatê foi se formatando pra virar um esporte olímpico e se tornou menos violento, foi perdido. Mas que no Karatê-Do era isso, mano. Você precisava acabar com seu inimigo porque ele tem um fuzil e você tem suas mãozinhas, tá ligado? E essa luta intensa, essa brigaria e lutação leva ele pra uma solitária, onde os guardas estão tentando enlouquecer ele, deixar ele maluco, e os outros delinquentes estão tentando envenenar ele, matar ele, tipo, botando bagulho na comida. Mano, o cara já tá tão pica, ele é tão psicopata, que ele bota a comida na boca e ele percebe que ela tá com alguma coisa e cospe, tá ligado? E não come e não morre. Nessa solitária que ele tá, ele ainda tá todo amarrado, então ele não consegue treinar. E aí ele lembra de uma lição sobre visualização. E ele lá preso começa a visualizar ele lutando, sabe, se reconectar, seguindo um pouco pro lado filosófico do karatê, o lado religioso, sei lá, sabe? Ele tá visualizando a parada, ele tá se imaginando lutando e fortalecendo a mente enquanto tentam quebrar ela, sabe? Vaso ruim não quebra, cara, esse moleque é ruim. E assim, rapaziada, ainda acontece mais uma porrada de coisa. E esse vídeo vai ter parte 2. Aqui eu já me empolguei e falei até um pouquinho demais do que eu queria falar nesse primeiro vídeo. Na parte 2 eu vou contar o final da saga do Ryo na prisão. E se vocês quiserem que eu continue com uma série de chamo no canal, comenta aí pra mim. Se você estiver querendo ler da onde eu parei, o que eu não recomendo, porque eu passei bem por cima de algumas partes, eu recomendo você começar no volume 2. Porque aqui eu basicamente resumi o volume 1 pegando um pouquinho só do volume 2. Mas enfim, o vídeo foi basicamente isso. Já deixa o seu like e o seu hype pra me ajudar e pra esse vídeo de chamo chegar a mais gente pra conhecer essa obra. E se inscreve no canal pra você não perder a parte 2 desse mangá, que, cara, aqui as paradas começam a ficar insana mesmo. Se inscreve aí, na moral.